O que acontece quando um homem escolhe prosperidade ao invés de fidelidade a Deus? Quando o coração se perde nas riquezas de um mundo corrompido, a tragédia é certa. Esta é a história de Sodoma e Gomorra, um relato de escolhas, juízo divino e misericórdia. Prepare-se para uma jornada que revela a verdade oculta de cidades amaldiçoadas, onde a justiça de Deus se manifesta de forma implacável. Inscreva-se no canal e compartilhe de onde você está assistindo para continuar acompanhando esta história de fé, redenção e transformação. A separação de Abraão e Ló foi uma decisão dolorosa, mas necessária. As pastagens já não eram suficientes para sustentar os rebanhos de ambos, e o conflito entre seus pastores se tornava cada vez mais intenso. Abraão, em sua sabedoria, decidiu que era hora de separar-se de seu sobrinho, não por causa de inimizade, mas por amor. Abraão, o homem de fé, deu a Ló a escolha. Escolha, Ló, a terra que você quiser. Eu ficarei com o que sobrar. Ló, com os olhos fixos na abundância, não hesitou. Ele escolheu a planície de Jordão, olhando para as campinas férteis, perto de Sodoma. Lá, as águas do Jordão e a rica vegetação ofereciam prosperidade. A decisão parecia lógica para os olhos humanos, mas algo muito mais profundo estava em jogo. Enquanto Ló via as terras férteis como uma oportunidade de riqueza, Abraão, o homem de fé, olhava para as promessas de Deus. Abraão, obediente, sabia que sua bênção não estava nas riquezas terrenas, mas na presença do Senhor. Abraão fez sua escolha, subindo para as montanhas, confiando no que Deus havia prometido. O Senhor apareceu a ele e lhe disse: erga os olhos e veja de onde você está. Toda esta terra que você vê, te darei a ti e à tua descendência. Abraão olhou para os campos secos e montanhosos, mas não havia dúvida em seu coração. Ele não dependia do que os olhos viam, mas do que Deus havia prometido. Já Ló, estabelecendo-se em Sodoma, foi seduzido pela prosperidade aparente e pela facilidade que a cidade oferecia. Ele viu com seus olhos, mas o que não viu foi a verdadeira corrupção moral daquela terra. Em sua mente, a escolha parecia correta, mas o Senhor sabia da maldade que dominava Sodoma. As cidades ao redor estavam mergulhadas na perversão, e a corrupção era total. Embora Ló estivesse fazendo escolhas que pareciam boas à primeira vista, ele estava se afastando da proteção de Deus, arriscando sua alma. Cada passo dado em direção a Sodoma afastava-o da verdade que Abraão seguia. A confiança em Deus é a verdadeira fonte de bênção. No entanto, enquanto Ló se afastava de Deus, Abraão estava mais próximo do Senhor do que nunca. Abraão construiu altares, orando constantemente, buscando a direção de Deus, e Deus o guiava. A confiança inabalável de Abraão em Deus contrastava com o apego de Ló às riquezas e à vida confortável que Sodoma oferecia. Ló, enquanto se fixava nas riquezas temporais, não percebeu que sua alma estava sendo corrompida aos poucos. Ele vivia em uma cidade onde a maldade era tão profunda que o juízo de Deus parecia iminente. Mas Ló, em sua prosperidade, acreditava que sua escolha estava sendo abençoada. Ele sentia o peso da cidade, mas ainda assim não se afastava. Seus olhos estavam fixos nas riquezas e não nas advertências do Senhor. No fundo de seu ser, havia uma luta interna. Ele sabia da maldade, mas não conseguia abandonar a vida que tinha. Enquanto isso, Abraão, distanciado de toda a corrupção de Sodoma, intercedia em oração pelo seu sobrinho. Ló, quando Deus revelou a Abraão o juízo iminente sobre Sodoma, o patriarca não hesitou em interceder, clamando pela misericórdia de Deus. Com coração sincero, Abraão perguntou: Senhor, se houver 50 justos na cidade, destruirás também o lugar? Por amor aos justos, pouparás os ímpios? Abraão, profundamente tocado pelo amor e compaixão por seu sobrinho, começou a barganhar com Deus, pedindo misericórdia. A intercessão de Abraão era poderosa, pois ele sabia que a justiça de Deus, embora justa, também era acompanhada de misericórdia. Sua fé foi uma demonstração de confiança no caráter de Deus. Se houver 50 justos, não destruirei a cidade, respondeu o Senhor. E Abraão persistiu, reduzindo gradualmente o número, até que finalmente, com humildade, pediu: se houver 10 justos, salvarás a cidade? Deus, com grande paciência, respondeu: por amor aos 10 justos pouparei a cidade. Mas as portas de Sodoma estavam fechadas para a salvação. A cidade estava imersa em um pecado tão profundo que, apesar da intercessão de Abraão, o juízo de Deus não poderia ser mais evitado.
A escolha de Ló estava selada, e com ela, a tragédia se aproximava. A batalha espiritual estava prestes a intensificar-se, pois o juízo divino estava prestes a ser derramado sobre uma cidade que havia se desviado completamente do caminho de Deus. Neste momento, Ló se encontrava no epicentro de um conflito espiritual profundo. Ele vivia no meio da degradação moral e da impiedade, mas não conseguia enxergar a gravidade do que estava acontecendo ao seu redor. O convite divino para deixar aquela cidade estava prestes a ser oferecido. Contudo, a dúvida ainda pairava no coração de Ló. À medida que Abraão orava, o Senhor olhou para o coração de Ló, que, embora sendo justo, estava cada vez mais preso aos desejos da carne e às tentações do mundo. A separação entre Abraão e Ló, que começou como uma escolha material, agora se transformava em um afastamento espiritual profundo, com consequências eternas. Sodoma e Gomorra floresciam como nunca antes. As cidades se estendiam como vastos campos, com campos verdes e férteis, seus habitantes vivendo em luxo e excessos. Mas, ao contrário das aparências, o pecado tinha raízes profundas naquela terra. A prosperidade era apenas uma fachada que escondia a imoralidade, a crueldade e a rejeição aberta a Deus. Em Sodoma, a riqueza e o poder eram elevados acima da santidade e da justiça, e sua maldade tornava-se cada vez mais visível diante do Senhor. Ló, agora estabelecido em Sodoma, parecia viver uma vida confortável, cercado pela abundância e a aparente segurança que as riquezas proporcionavam. Seus rebanhos cresciam, ele conquistava influência na cidade, mas algo dentro de Ló começava a murchar. Sua alma não encontrava paz. Cada dia em Sodoma era uma luta silenciosa entre a prosperidade externa e o vazio interno. Seus olhos estavam fixos na abundância da cidade, mas seu espírito, em sua solidão, sentia o peso de uma escolha que não havia sido feita diante de Deus. Sodoma e Gomorra eram cidades conhecidas por sua depravação e pela rejeição do Senhor. As Escrituras revelam a corrupção do coração humano, como em Ezequiel 16, 49, 50, onde se diz que essa foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Soberba, farta de pão e abundância de ociosidade, ela e suas filhas, e não fortaleceu a mão do pobre e necessitado, e se orgulhou, fez abominação diante de mim, por isso atirei quando vi isso. A cidade se entregava a vícios como se fosse sua última liberdade. A sensualidade, a injustiça, o orgulho e a violência eram apenas uma pequena parte de seu pecado. A cidade já não se importava com a santidade de Deus e vivia em completa desobediência. Ló, com seu espírito perturbado, assistia a tudo de sua janela. A cada dia, as tentações de Sodoma pareciam mais fortes. A vergonha e o remorso começaram a dominar seu coração, mas ele estava tão preso à sua vida ali que não conseguia se afastar. Seu amor pela riqueza e o status o mantinham em um aperto doloroso. Ele tentava se justificar, dizendo a si mesmo que, em seu coração, ainda amava a Deus, mas a verdade era que ele estava dividindo sua lealdade, tentando manter as bênçãos de Sodoma sem se afastar completamente de sua fé. Mas a corrupção espiritual de Sodoma não permitia neutralidade. Cada passo que Ló dava em direção a Sodoma o afastava mais de sua fidelidade a Deus. E enquanto Ló sentia esse vazio crescente dentro de si, os céus estavam silenciosamente se preparando para a intervenção divina. Deus, que tudo vê e tudo sabe, havia ouvido o clamor das vítimas da violência e da imoralidade. A corrupção havia alcançado seu limite. A justiça divina estava prestes a ser executada. Embora Ló não soubesse disso ainda, o Senhor já havia decidido intervir. Deus, na sua infinita misericórdia, havia feito uma promessa a Abraão que intercedia incessantemente, pedindo a Deus que poupasse a cidade por causa dos justos que nela ainda poderiam existir. Mesmo com a maldade visível, Abraão clamou ao Senhor, e Deus, em sua misericórdia, estava disposto a poupar as cidades se pudesse encontrar pelo menos 10 justos. A decisão estava tomada, mas antes que o juízo descesse sobre Sodoma e Gomorra, Deus precisava alertar a Ló. Ele ainda tinha tempo para sair. Ele ainda poderia escapar da destruição iminente. Mas Ló estava tão envolvido nas coisas de Sodoma que a verdade, embora clara, não era facilmente aceita. A cidade e seus habitantes haviam se tornado uma parte de sua vida. Ele não podia mais ver claramente o que Deus estava lhe oferecendo.
a chance de escapar, a chance de ser liberto. Naquela noite, os anjos de Deus enviados pelo Senhor chegaram a Sodoma. Ló, vendo-os, imediatamente os reconheceu como visitantes divinos, embora os homens de Sodoma não percebessem a presença celestial. Ele os recebeu em sua casa, preocupado com o que poderia acontecer se eles permanecessem na rua. O destino da cidade estava prestes a ser selado, e Ló, mesmo ainda em sua confusão espiritual, estava prestando atenção ao chamado de Deus. Enquanto isso, a cidade, imersa em seu pecado, não sabia que a destruição estava próxima. Os homens de Sodoma, conhecidos por sua perversidade, cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. A maldade era tamanha que eles não enxergavam mais o limite de sua própria depravação. Era um pecado extremo, uma afronta direta à santidade de Deus. Quando o Senhor vê tamanha maldade, o juízo não pode ser evitado. Os anjos, vendo o coração endurecido da cidade, demonstraram o poder de Deus, cegando os homens que cercavam a casa, impedindo que pudessem encontrar a entrada. O juízo de Deus começou a ser executado de maneira visível. A destruição estava prestes a começar, mas antes havia uma última chance para Ló. A voz de Deus, representada pelos anjos, ordenou-lhe: tire sua família e fuja, porque esta cidade será destruída. O destino de Sodoma estava selado. Não havia mais chance para arrependimento. A corrupção moral e espiritual havia atingido o limite. O juízo divino estava prestes a cair, mas a misericórdia de Deus ainda oferecia uma saída. Ló e sua família, ainda que relutantes, tinham uma última oportunidade de escapar, mas o tempo estava se esgotando rapidamente. E assim, Ló, com o coração ainda dividido, foi alertado para tomar uma decisão vital. Ele poderia confiar na graça de Deus, ou continuar a viver nas correntes de sua escolha que o ligavam a Sodoma e a tudo o que ela representava. A noite estava densa e carregada de tensão. O peso do juízo estava no ar, mas Ló ainda não compreendia totalmente a urgência da situação. Quando os anjos o alertaram, ele hesitou. Sua alma estava profundamente dividida. O amor pelas riquezas de Sodoma e o medo do desconhecido o paralisavam. Ele sabia que algo terrível se aproximava, mas seu coração estava preso ao que ele tinha construído ali, nas terras férteis que ele escolhera, longe da vida simples e confiável de Abraão. Os anjos, sem paciência para mais hesitações, pegaram Ló pela mão e o conduziram com sua esposa e filhas para fora da casa. Levante-se, saia rapidamente desta cidade, foi a ordem clara. Eles não podiam esperar mais. A cidade já estava marcada para a destruição e as misericórdias de Deus estavam se esgotando. Ló, ainda em choque, saiu sem resistir, mas o espírito de obediência ainda estava distante de seu coração. Antes de partir, os anjos lhe deram uma ordem clara: não olhem para trás, não parem em nenhum lugar da planície, fugi para os montes, para que não pereçais. O caminho à frente era um caminho de fé, uma jornada de confiança em Deus, mas Ló e sua família estavam presos à memória de uma vida de prosperidade, e isso começava a se revelar com o passar dos minutos. A palavra de Deus havia sido dada, mas a dúvida ainda residia no coração de Ló. Enquanto fugiam, o mundo que eles conheciam atrás deles começava a desaparecer. O som distante da cidade sendo consumida pelo fogo e enxofre, a fumaça que subia do horizonte, começava a preencher o ar com o cheiro de destruição. A angústia foi se tornando cada vez mais intensa. Ló, com o coração pesado, ouviu a ordem de não olhar para trás, mas, como muitos de nós, ele ainda sentia a atração da velha vida. A visão de sua casa, das terras férteis, das ruas onde ele havia prosperado, o chamava. O que ele estava deixando para trás? E no silêncio daquela corrida, algo aconteceu. A esposa de Ló, não resistindo ao apelo emocional, olhou para trás. O que aconteceu a seguir foi um ato simbólico de desobediência que refletia a falta de fé total. Ao olhar para trás, ela foi instantaneamente transformada em uma estátua de sal. Seu corpo congelado no ar, sua visão do mundo material ainda presa ao passado, foi a última imagem que Ló teve dela. Um grito silencioso ecoou em seu coração, mas era tarde demais. A desobediência não tem retorno. A esposa de Ló, embora fisicamente salva pela mão dos anjos, tinha o coração preso a um mundo que estava sendo destruído. E isso foi suficiente para sua condenação. A ordem do Senhor era clara: não olhar para trás,
Mas ela não conseguiu deixar as promessas e tentações do passado para trás. Sua decisão foi trágica, e sua morte serviu como um aviso fatal para Ló e suas filhas, que agora estavam sozinhos, perdidos em uma terra desconhecida, sem as seguranças que antes tinham. A tragédia de sua esposa foi o lembrete doloroso de que os laços com o mundo, com as coisas terrenas e passageiras, podem nos prender de forma fatal. Ela havia se apegado ao que era temporário, enquanto o Senhor estava chamando-a para a salvação eterna, que só é encontrada na obediência a Ele. Ló, desolado pela perda da esposa e sentindo o peso de sua própria decisão, não ousou olhar para trás. Ele seguiu o caminho dos anjos, indo em direção aos montes, onde as ordens de Deus finalmente encontrariam algum descanso. O céu estava prestes a se abrir em juízo, e a terra, em sua corrupção, estava prestes a ser purificada. Mas enquanto as chamas da destruição consumiam as cidades amaldiçoadas, o coração de Ló estava em pedaços, dilacerado pela perda, pela dúvida e pela desobediência de sua esposa. E naquele momento, Ló entendeu que a prosperidade de Sodoma, aquilo que ele achara ser o fim de sua busca, era na verdade o começo de sua destruição. O que ele pensou ser sua bênção, na verdade, era uma armadilha do inimigo, um laço preparado para aprisioná-lo. Ele havia sido cegado pela sedução do mundo, mas agora se via livre, embora arrasado, diante da destruição de tudo o que conhecia. Os anjos que haviam guiado Ló até os montes, agora lhe disseram: "Fica aqui porque o juízo de Deus já caiu. Não olhes mais para trás, pois a destruição foi completa. As cidades da planície não mais existirão, e quem permanece nelas foi condenado." O impacto dessa verdade atingiu o coração de Ló de maneira profunda. O que sobrou? Um homem e suas filhas, completamente despojados de tudo o que tinham, vivendo a cruel realidade de que nada mais poderia preencher o vazio que se abrira em suas almas. O juízo de Deus não apenas destruiu as cidades, mas também devastou a confiança de Ló naquilo que ele pensava ser o fundamento de sua vida, as riquezas e as comodidades do mundo. Ló agora estava sendo conduzido a um novo caminho. O Senhor havia falado e a misericórdia divina se estendia sobre ele, mas o preço da obediência não era barato. Ele havia perdido algo precioso, e isso pesava sobre sua alma. A história de sua esposa, agora petrificada como sal, permaneceria como uma lição para todos aqueles que olhassem para trás, para o mundo, enquanto Deus lhes chama para a salvação. Ló não podia mais voltar atrás. O preço da desobediência era claro, e o Senhor tinha falado. O sol ainda não havia nascido quando Ló, junto de suas filhas, permaneceu nas colinas, observando à distância o horizonte iluminado por uma luz estranha. Era como se a própria terra estivesse em chamas. O som de trovões distantes misturava-se ao rugido de uma destruição divina. O cheiro de enxofre queimado enchia o ar, tornando impossível esquecer o que estava acontecendo atrás deles. A lembrança de sua esposa, transformada em estátua de sal, pesava em seu coração como uma pedra. Ele não ousava olhar para trás, mas o lamento silencioso ecoava dentro de si. Nada mais existia de sua antiga vida, nem riquezas, nem status, nem família completa. As campinas férteis que um dia seduziram seus olhos, agora eram um vale de morte e fumaça. O que antes parecia promissor, transformou-se em um deserto em chamas, um testemunho vivo de que aquilo que brilha aos olhos humanos pode ser, na verdade, o prenúncio de destruição. Ló finalmente compreendia o quão enganosa havia sido sua escolha. Enquanto Abraão permanecia em tendas nas colinas, buscando a promessa de Deus, ele, que escolhera a abundância de Sodoma, agora fugia com nada, exceto 2 filhas e a roupa no corpo. A noite anterior ecoava como um pesadelo em sua mente. Ele se lembrava claramente de quando os anjos chegaram à cidade. Os homens de Sodoma, tomados por desejos perversos, cercaram sua casa, exigindo os visitantes. A corrupção da cidade era tão profunda que nem mesmo a presença do divino os fazia recuar. Quando os anjos cegaram os homens e os dispersaram, o clima de juízo ficou claro. Aquela cegueira não era apenas física, mas um reflexo do estado espiritual daquela gente. Andavam em trevas, incapazes de enxergar a luz de Deus. A lembrança do aviso dos anjos ainda queimava em sua mente. Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na iniquidade desta cidade. Mas mesmo com a urgência celestial, ele hesitou.
Seus futuros genros riram, zombando do aviso, como se o juízo de Deus fosse uma piada distante. Eles ficaram para trás e agora estavam perdidos junto com a cidade que amavam. O coração de Ló se apertava. Ele havia tentado salvá-los, mas nem todos desejam ouvir quando Deus fala. Lá no alto, longe das chamas, o vento soprava com força, trazendo o eco distante de um mundo sendo consumido. Era um juízo completo. Gênesis descreve como Deus fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo as cidades e todos os seus habitantes, até mesmo as plantas da terra. Nenhum grito humano podia ser ouvido agora, apenas o rugido do fogo que não cessava. O juízo não poupava ninguém que permanecera em desobediência. Ló, em silêncio, caiu de joelhos. Não havia palavras que pudessem descrever o peso daquele momento. Ele sabia que não havia sido poupado por merecimento. Não havia nada que pudesse apresentar diante de Deus como razão para sua sobrevivência. Ele estava vivo por misericórdia, pela intercessão de Abraão, e porque Deus, em sua bondade, decidiu salvar o justo, ainda que vacilante. As lágrimas desciam por seu rosto, enquanto o céu permanecia vermelho ao longe. Sua alma estava despida de tudo. Ele não era mais um homem rico, nem um líder influente em Sodoma. Era apenas um sobrevivente, resgatado pela mão poderosa do Senhor. E ali, entre as colinas, ele começou a compreender que a verdadeira vida não estava nas terras férteis, nem nas riquezas acumuladas, mas na obediência ao Deus que julga e salva. Seus olhos se voltaram para as filhas, que o observavam em silêncio. Elas também estavam abaladas, o trauma refletido em seus olhares. Tudo o que conheciam havia sido destruído em uma noite. A família, os amigos, a cidade, tudo havia desaparecido sob o fogo divino. A única certeza que restava era que Deus era justo e que sua palavra se cumpria com perfeição. Ao amanhecer, Ló contemplou o horizonte uma última vez. A fumaça subia como de um forno, cobrindo o céu em uma cortina cinzenta. Ele sabia que nunca mais pisaria naquelas terras. Sodoma e Gomorra, cidades que pareciam promissoras, agora eram apenas cinzas, uma memória sombria e um alerta eterno para todos os que escolheriam seguir os caminhos do pecado em vez da voz de Deus. E naquele silêncio quebrado apenas pelo vento, uma certeza tomou conta do coração de Ló. A vida dali em diante seria diferente. Não haveria mais lugar para a indecisão ou para os encantos do mundo. Ele havia visto com seus próprios olhos o que acontece quando a paciência de Deus se esgota. A santidade do Senhor não pode ser ignorada, e sua justiça não falha. Enquanto Ló se recolhia com suas filhas para longe da planície, uma sensação mista de temor e gratidão o dominava. Temor pelo poder de Deus, pelo poder que julga com justiça. Gratidão porque, mesmo em meio ao juízo, o Senhor não esquece dos que ainda têm um coração voltado para Ele, ainda que enfraquecido. Ló estava vivo, mas não para continuar a mesma vida, e sim para lembrar e para buscar o Deus que o salvou. O vento cessou por um instante, e a paisagem que se estendia diante deles era silenciosa. Nenhum vestígio de vida, apenas a fumaça subindo e o cheiro de enxofre queimado. E no íntimo de Ló crescia uma convicção que ele jamais poderia apagar. Nunca mais escolher com base apenas nos olhos, mas aprender a confiar, como Abraão confiou, no Deus que conduz, mesmo quando o caminho parece difícil. O dia seguiu, mas o espírito de Ló continuava em guerra com o passado. Mesmo longe das chamas que destruíam Sodoma e Gomorra, o peso do que havia acontecido não o deixava em paz. Cada passo que ele dava nas montanhas, cada olhada em suas filhas, o fazia lembrar do que perdera e do que ainda poderia perder. Ele se sentia esmagado, não apenas pela morte de sua esposa, mas pelo eco de sua própria falha. Ele sabia que as decisões que tomara em sua vida, as escolhas feitas, tinham consequências eternas. Deus o havia resgatado, mas o resgate não vinha sem dor. O sol havia se posto, mas Ló não conseguia descansar. Ele havia sido libertado de uma cidade condenada, mas a liberdade trazia consigo o peso da responsabilidade. Ele e suas filhas estavam sozinhos, sem o conforto das riquezas que um dia desfrutaram e longe de qualquer vestígio da vida que tinham conhecido. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dele que clamava por algo mais, uma liberdade que não poderia ser encontrada nas coisas materiais, mas em algo maior. As filhas de Ló, também profundamente afetadas pela destruição da cidade
e pela perda da mãe, pareciam não entender completamente o que havia acontecido. Elas haviam sido salvas, mas a dor e a confusão em seus olhos eram evidentes. Elas estavam sozinhas, sem mãe e sem o conforto de sua antiga vida, e a solidão parecia ser o único laço entre elas e seu pai. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, e com ele, a segurança que uma vez tiveram. Ló tentava acalmar o coração de suas filhas, mas não conseguia. Seus próprios sentimentos de perda e medo eram demais para ser carregados por ele sozinho, muito menos por elas. Ele sabia que, se houvesse alguma chance de reconstrução, precisaria primeiro reconstruir sua confiança em Deus. Mas como? Como poderia confiar plenamente em Deus depois de tudo o que tinha acontecido? Enquanto o tempo passava e a solidão aumentava, Ló percebeu que algo estava mudando dentro de seu coração. Deus, em sua misericórdia, não o abandonara, e assim como havia poupado sua vida, ele ainda tinha um propósito para ele. Mesmo sem riquezas, sem esposa, sem a cidade que um dia amou, Ló estava vivo, e sua vida agora não pertencia mais a ele, mas ao Deus que o havia libertado. Foi nesse momento que Ló, pela primeira vez, se lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dado antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Foge para os montes, para que não pereças. Ele sabia que, embora estivesse em um lugar de refúgio, o caminho de obediência ao Senhor ainda não havia sido cumprido por completo. Ele não podia continuar vivendo apenas de lembranças do passado. Ele precisava ir além do que havia perdido e encontrar nos planos de Deus a razão de sua salvação. Mas enquanto Ló começava a entender isso, um novo teste surgiria diante dele, um teste que desafiaria ainda mais sua fé e sua obediência. As filhas de Ló, temendo que a linha de descendência de seu pai fosse cortada com a morte de sua mãe, começaram a tomar decisões que refletiam não apenas o desespero, mas também uma distorção de sua fé. Elas, em sua dor e na solidão, tomaram uma decisão impensada, uma decisão que mostraria o quão profundamente o coração humano pode se perder quando desconectado da verdade de Deus. Elas planejaram um ato de desobediência e manipulação, tentando garantir a continuidade da linhagem de seu pai à maneira humana, sem buscar orientação divina. Em um momento de desespero, ambas se embriagaram com vinho e se deitaram com Ló, sem que ele soubesse o que estava acontecendo. Quando Ló despertou, o que aconteceu não podia ser desfeito. As filhas estavam grávidas, e com isso, surgiria um novo problema espiritual que marcaria a história de sua família. O que parecia ser um ato de preservação da linhagem de Ló, na verdade, foi uma violação da santidade que Deus exige em todas as coisas. Ló, ao perceber o que acontecera, se viu diante de uma dura realidade. O juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra era apenas uma parte da história. O que acontecia agora com sua família era um reflexo da falha de obedecer completamente ao Senhor. A misericórdia de Deus não significava que o caminho seria fácil ou sem provas. A fidelidade a Deus não garantia uma vida sem tribulações, mas sim a possibilidade de uma nova transformação espiritual, uma chance de se arrepender e voltar ao seu propósito. Apesar da dor e da vergonha que ele sentiu, Ló sabia que Deus ainda poderia redimir sua história, como havia redimido sua vida. A falha de suas filhas não significava que ele havia sido abandonado por Deus. Ele ainda estava vivo e Deus ainda tinha um propósito para ele. Mesmo que a vida tomasse rumos imprevistos e difíceis, o conflito espiritual de Ló continuava. Ele ainda carregava as cicatrizes da desobediência do passado e a necessidade de arrependimento, não apenas por suas falhas, mas pelas falhas de sua família, estava sobre ele. Mas ao olhar para o Senhor, ele sabia que não estava perdido. A fidelidade de Deus estava ainda presente, mesmo quando a tragédia parecia insuportável. Ló, com as mãos erguidas ao Senhor, começou a se arrepender novamente. Ele sabia que precisava se humilhar, pedir perdão e confiar na misericórdia divina. A dor de sua perda, a falha de suas filhas, as chamas de Sodoma e Gomorra, tudo isso o levaria de volta ao único lugar onde poderia encontrar verdadeiro consolo, nos braços do Deus que o resgatara, mesmo quando ele havia falhado. Enquanto a noite caía sobre a montanha silenciosa, Ló entendeu que a verdadeira redenção só poderia vir através do arrependimento e da obediência renovada. A jornada ainda não havia terminado. O Senhor estava moldando sua fé, mesmo em meio ao desespero, e ao olhar para o futuro, Ló finalmente percebeu
que a verdadeira transformação não viria de suas próprias forças, mas da graça divina que o sustentava. O silêncio nas montanhas era profundo, quase ensurdecedor. A luz do dia começava a diminuir, e as sombras da noite tomavam conta do terreno inóspito onde Ló, agora totalmente sozinho com suas filhas, se refugiava. As cicatrizes do passado ainda o assombravam, mas ele sentia uma necessidade crescente de entender o que Deus esperava dele. Sua vida estava marcada pela misericórdia, mas também pela desobediência. A tragédia que havia se abatecido sobre sua família não poderia ser apagada, mas ele ainda tinha a oportunidade de aprender e crescer espiritualmente. Ló, lutando contra a dor de ter perdido tudo e de sua família estar profundamente marcada, olhava para as montanhas ao redor com um sentimento de desolação. Quando foi tirado de Sodoma, não havia plano claro para o futuro, além de uma instrução de fugir e não olhar para trás. Ele não sabia o que viria depois, mas agora, naquele momento de solidão, uma ideia começou a tomar forma em seu espírito. Ele precisava começar de novo. Mas como? Como seria possível recomeçar quando o peso do passado parecia ser insuportável? Em sua alma, uma batalha espiritual estava acontecendo. Ló sabia que, por mais que ele tivesse sido libertado da cidade corrompida, seu espírito ainda estava marcado pelo que vivia em Sodoma. Ele havia sido seduzido pelas riquezas, pela facilidade da vida material, e havia deixado que isso corrompesse seu coração. Sua escolha havia sido feita com os olhos humanos e não com os olhos da fé, mas Deus, em sua graça, o havia poupado. Agora, Ló precisava compreender que não poderia viver mais em busca das riquezas que um dia desejou. Ele precisava aprender a viver pela fé, como Abraão, e a confiar no Senhor em todos os aspectos de sua vida. Sua fé, embora enfraquecida pela experiência, não estava completamente perdida. Ele sabia que precisava buscar a Deus e ouvir sua voz. Havia algo em sua alma que ainda ansiava por ouvir a direção do Senhor. As estrelas no céu noturno eram como testemunhas silenciosas, lembrando-o de que o Deus que guiou Abraão, o mesmo Deus que o havia resgatado da destruição, ainda estava ali, oferecendo-lhe uma nova chance. Foi então que, enquanto ele orava silenciosamente, uma palavra de consolo chegou ao seu coração. A promessa de que Deus, mesmo em meio ao juízo, ainda tinha um plano para ele e sua família. Embora suas filhas tivessem feito escolhas erradas e a terra ao redor estivesse vazia, Deus não o havia abandonado. A misericórdia de Deus era maior que qualquer erro cometido. Mesmo em meio ao arrependimento e ao sofrimento, o Senhor ainda poderia trazer uma nova esperança. Naquela noite, Ló se sentou diante de uma fogueira simples, com suas filhas ao lado, ainda em silêncio. Não havia mais palavras que ele pudesse dizer. As falhas estavam expostas. A vergonha era real, mas o Senhor não o havia deixado sozinho. A salvação, que ele já havia experimentado, não se limitava apenas à sua sobrevivência física, mas também à transformação de seu coração. Ló sabia que se quisesse reconstruir sua vida, seria através da obediência e da confiança em Deus, e não mais nas riquezas e glórias que um dia procurara. De repente, uma visão mais clara tomou conta de sua mente. Ele não estava mais em busca de riquezas ou terras férteis, mas de algo mais profundo, a vontade de Deus para sua vida. Ele sabia que se Deus havia poupado sua vida, era porque ele ainda tinha algo a fazer através dele. O Senhor não poupou Ló para que vivesse uma vida de conforto, mas para que fosse um testemunho da graça e misericórdia divinas. A luta espiritual que ele estava enfrentando era, na verdade, uma oportunidade de crescimento, de transformação. Enquanto ele refletia sobre isso, suas filhas, sentindo a gravidade da situação, começaram a abrir seus corações para ele. Elas estavam profundamente arrependidas pelo que haviam feito, e ao invés de apenas se lamentarem, começaram a buscar consolo em seu pai. Ló, com o coração ainda marcado pelas cicatrizes da perda e do erro, agora via a oportunidade de ensiná-las a confiar em Deus. Ele sabia que, ao contrário do que suas filhas haviam feito, não era por meio de estratégias humanas ou manipulação que Deus cumpriria seu propósito em sua família, mas através da fé e da obediência. Foi nesse momento, no meio da solidão e da dor, que Ló fez uma decisão. Ele não poderia mais permitir que os erros do passado o definissem. Ele sabia que, como Abraão, ele precisava seguir em fé, mesmo sem entender totalmente o caminho que Deus havia preparado. Ló não sabia o que o futuro lhe reservava,
Mas ele agora estava disposto a seguir a direção de Deus, independentemente do quanto fosse difícil. A noite caiu completamente, e enquanto Ló orava, ele sentiu a paz de Deus, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas da certeza de que estava, finalmente, entregando sua vida completamente ao Senhor. Ele sabia que a transformação não viria de uma mudança externa, mas de uma nova postura interior, uma postura de fé, obediência e confiança na soberania de Deus. Mas enquanto Ló começava a experimentar um novo entendimento de sua jornada, uma verdade mais profunda estava se formando. O caminho da obediência não seria fácil. Ele não poderia simplesmente seguir em frente sem lutar com o que havia deixado para trás. A fé em Deus não significava uma vida livre de desafios, mas uma vida cheia de significado, mesmo em meio às dificuldades. Ló agora compreendia que, para caminhar na direção de Deus, ele precisaria seguir em frente, sem olhar para trás, sem se apegar às glórias ou às dores do passado. Com uma nova determinação, Ló sabia que o futuro que Deus havia preparado para ele e suas filhas dependia da confiança e da obediência que eles fossem capazes de ter no Senhor. Ele agora caminhava com a certeza de que Deus, na sua misericórdia, ainda os guiaria, pois o Senhor não abandona aqueles que buscam a sua vontade, mesmo nos momentos mais escuros. A manhã seguinte chegou, mas a escuridão que pairava no coração de Ló ainda não se dissipava. Ele havia sido poupado do juízo, mas, ao olhar para as montanhas ao redor, o peso do que havia perdido e daquilo que ainda precisava aprender parecia esmagador. As cicatrizes da destruição de Sodoma estavam profundas em sua alma. O Senhor o havia resgatado, mas sua vida ainda estava marcada pelas escolhas que fizera. Ló não sabia ao certo o que fazer agora. Seus olhos estavam fixos no horizonte, naquilo que restara de sua antiga vida. Ele havia deixado para trás uma cidade inteira, seus bens, sua esposa, sua posição. Mas o mais doloroso de tudo era que ele também havia deixado para trás as promessas de Deus, por não ter obedecido plenamente. O juízo que se abateu sobre Sodoma e Gomorra não era algo que poderia ser ignorado. Ele sabia disso. Ele fora avisado, mas não escutou completamente. O pecado de Sodoma e a misericórdia de Deus não podiam ser compreendidos sem a experiência do sofrimento. Enquanto Ló tentava entender tudo o que havia acontecido, ele percebeu que sua jornada não estava completa. O caminho da salvação não é apenas um momento de resgate, mas um caminho contínuo de transformação. A destruição das cidades e a morte de sua esposa haviam sido sinais do juízo de Deus, mas também eram, de certa forma, um lembrete de que o Senhor ainda desejava usá-lo. Havia algo mais que ele precisava aprender. A lembrança de Abraão, em sua fé e confiança em Deus, vinha constantemente à mente de Ló. Abraão, mesmo em sua simplicidade e longe de qualquer riqueza material, confiava em Deus em todas as situações. Era uma confiança que parecia inabalável, mesmo nas maiores provações. Ló sabia que deveria aprender com o exemplo de seu tio, de como viver pela fé e não pelos olhos, como ele mesmo fizera ao escolher as campinas férteis de Sodoma. O que parecia uma bênção externa havia se mostrado uma armadilha espiritual. De repente, Ló se deu conta de que o Senhor não o havia poupado apenas para que ele sobrevivesse, mas para que pudesse experimentar uma nova vida. E essa nova vida não poderia ser vivida sem uma renovação espiritual profunda. Deus o havia libertado, mas Ló precisava agora se libertar do que restava da sua velha vida, especialmente do desejo de voltar àquilo que havia sido destruído. Isso não seria fácil. Enquanto se perguntava sobre como deveria seguir em frente, Ló olhou para suas filhas que estavam com ele ainda em silêncio, observando as mudanças que se operavam em seu pai. Elas estavam tão perdidas quanto ele. A morte de sua mãe, a destruição de seu lar, tudo aquilo havia criado um abismo de dor que elas ainda não sabiam como atravessar. Mas, em sua alma, Ló sentia uma crescente responsabilidade. Ele não havia sido poupado apenas para continuar sua vida como antes. Ele agora tinha o papel de guiar suas filhas, de ensinar-lhes a confiança em Deus. Naquele momento, Ló sabia que o Senhor havia permitido que eles sobrevivessem para que sua fé fosse purificada. O juízo de Deus em Sodoma e Gomorra era uma lição de que a santidade de Deus não podia ser ignorada. Mas, mais do que isso, Deus estava revelando a Ló e a sua família que a verdadeira vida não estava em acumular riquezas ou em viver nas terras férteis,
mas em obedecer à voz de Deus, confiar em seu caráter e seguir o seu caminho, por mais árduo que fosse. Ló não podia mais permitir que o passado definisse o seu futuro. A dor da perda da esposa ainda o atormentava, mas ele sabia que precisava seguir em frente. Ele não podia voltar àquele lugar de onde Deus o havia retirado, nem espiritualmente, nem fisicamente. Ele precisava aprender a confiar em Deus, como Abraão fizera, e ensinar a seus filhos que a verdadeira segurança vinha em viver pela fé. E foi nesse momento que Ló fez uma decisão fundamental. Ele sabia que o futuro de sua família não estava nas terras que uma vez haviam escolhido, mas em Deus. Ele deveria deixar o passado para trás, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele e suas filhas precisavam aprender a caminhar pela fé, a viver em obediência a Deus, e não pelas vantagens aparentes do mundo. Embora a dor fosse imensa e a tristeza ainda dominasse seu coração, Ló fez um compromisso silencioso com Deus de nunca mais olhar para trás. Ele não olharia mais para Sodoma e Gomorra, pois sabia que aquilo era um lugar de destruição, uma advertência de que quando Deus fala, a obediência é a única opção que traz vida. Enquanto ele caminhava mais fundo nas montanhas, com suas filhas ao lado, uma nova esperança começou a surgir em seu coração. Deus, em sua misericórdia, havia lhe dado uma nova chance. E mesmo em meio à dor, havia uma promessa de transformação. Ló sabia que não estava mais sozinho. O Senhor que o havia resgatado de Sodoma estava agora com ele, guiando-o para um novo caminho. A jornada de Ló ainda não havia terminado, mas ele havia dado o primeiro passo. Ele estava disposto a deixar para trás os confortos temporais e a confiar no Deus que salva, no Deus que promete estar presente mesmo nas adversidades. Essa era a verdadeira transformação, não a prosperidade material, mas a confiança em Deus que poderia levá-lo de maneira invisível a um lugar de restauração e redenção. A jornada de Ló nas montanhas estava longe de ser fácil. A cada passo, o peso da solidão parecia se intensificar. Ele havia perdido a cidade que um dia fora sua, a família que amava e, de certa forma, até mesmo a paz que um dia desfrutara. Agora, ele estava nas montanhas com suas filhas, em um cenário de completa desolação. Não havia mais riquezas, não havia mais conforto material. O que restava era apenas ele, suas filhas e o Deus que o havia poupado da destruição. No entanto, mesmo em meio a toda a dor e perda, algo em seu coração começava a se transformar. Ele sabia que a experiência de destruição e de juízo havia sido dura, mas ao mesmo tempo, ela o estava levando a uma compreensão mais profunda da graça e da justiça de Deus. Ele agora compreendia que quando Deus fala, a obediência não é opcional. A destruição de Sodoma e Gomorra não era apenas um julgamento de cidades corrompidas, mas um claro aviso de que a paciência divina tem limites. O pecado não poderia continuar impune, e Deus, na sua justiça, havia trazido o juízo. Mas Ló, por alguma razão, havia sido poupado, e ele sabia que essa misericórdia não era algo que ele merecesse, mas algo que Deus, em sua graça, lhe havia concedido. Ao longo dos dias, Ló tentou ensinar suas filhas a confiar em Deus. Ele as guiava com palavras de esperança e obediência, embora soubesse que elas também estavam profundamente feridas. O luto pela morte da mãe ainda era palpável, e a dor da perda estava estampada em seus rostos. Elas estavam lutando para entender o que havia acontecido e o que significava seguir em frente. A decisão de Deus de poupar Ló e sua família, apesar de tudo, estava sendo um lembrete constante de que a misericórdia de Deus é maior que qualquer falha humana. Mas o peso de ser o pai sobrevivente, o único homem da família agora, começou a pesar ainda mais sobre Ló. Ele sentia que precisava ser mais do que apenas o guardião de suas filhas. Ele precisava ser um exemplo vivo da fé, que ele começava a entender com mais clareza. O caminho da obediência e da confiança em Deus não era apenas uma escolha diária, mas uma necessidade para quem desejava reconstruir sua vida após uma tragédia tão grande. Ló, em sua dor, começou a perceber que a verdadeira reconstrução não viria da reconstrução das coisas materiais, mas da transformação interna que Deus estava operando nele. Então, em um momento de profunda reflexão, Ló se lembrou das palavras de Deus quando ele o havia resgatado de Sodoma. O Senhor, com grande misericórdia, lhe disse: "Fuja para os montes, para que não pereças." Ló, sentindo que ainda não havia cumprido totalmente essa ordem, se deu conta de que ele precisava ir mais fundo na confiança em Deus, em todos os aspectos de sua vida.
Isso significava ir além do físico e entrar no campo da obediência interior, onde ele não estava mais preso à sua antiga vida. Ló sabia que Deus o havia poupado por um propósito maior, e esse propósito não era apenas sobreviver à destruição, mas crescer espiritualmente e guiar sua família para uma nova vida. Ao longo das semanas, a situação começou a mudar. As filhas de Ló, embora marcadas pela tragédia, começaram a entender que suas vidas não poderiam ser construídas no lamento do passado. Ló as encorajava a confiar no Senhor e a ver além do que haviam perdido. Ele sabia que o futuro de sua família dependia da confiança em Deus, da fé renovada e não da reconstrução das coisas materiais. Mas, como todo ser humano, Ló também estava vulnerável. Ele, assim como suas filhas, estava sendo moldado no fogo da dor e do arrependimento. Mas a diferença era que, enquanto a dor de Sodoma e Gomorra ainda o consumia, havia uma chama crescente de fé no seu coração. Ele sabia que a misericórdia de Deus era a razão pela qual ele estava ali, e que, mesmo que seu caminho fosse incerto, ele poderia seguir em frente com confiança. Com o passar do tempo, as cicatrizes emocionais começaram a encontrar algum tipo de cura. Embora Ló e suas filhas continuassem a carregar o peso da destruição de Sodoma, havia agora um novo senso de propósito. Ló começava a entender que sua vida, ainda que devastada, estava sendo ressignificada através da experiência com Deus. Ele compreendia que as lições que ele estava aprendendo eram preciosas e eternas. Naquela tarde, enquanto ele estava em oração, Ló sentiu uma presença mais próxima. Era como se o Senhor estivesse ali ao seu lado, guiando-o para o próximo passo. Ele sabia que o tempo de sua prova não havia terminado, mas também sabia que, com Deus, ele poderia enfrentar qualquer desafio. A promessa de que Deus estava com ele se tornava cada vez mais viva em seu coração. O futuro, embora incerto, não parecia tão assustador como antes. Ló agora estava começando a ver que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus estava presente e que a verdadeira redenção vinha por meio da obediência a Ele. Seu coração começava a se acender com uma nova esperança e ele sabia que a verdadeira paz só poderia ser encontrada em Deus. A caminhada para a reconstrução, tanto física quanto espiritual, começava a tomar forma. Ló sabia que, ao passar pela dor e pelo sofrimento, ele estava sendo moldado por algo maior, algo eterno. A obediência a Deus se tornava, mais do que uma obrigação, uma escolha de vida. O Senhor não o havia abandonado, e ele não havia sido salvo apenas para sobreviver, mas para testemunhar a grande misericórdia de Deus. Naquela noite, Ló e suas filhas se reuniram ao redor de uma fogueira simples, como tantas outras noites. Mas algo estava diferente. Havia uma quietude no ar, e o vento suave que soprava parecia trazer consigo a promessa de um novo começo. O que parecia uma caminhada solitária, agora estava imbuído de esperança. O Senhor que o havia resgatado da destruição, agora estava o guiando em direção à restauração. Os dias seguintes para Ló e suas filhas eram uma mistura de reflexão silenciosa e novos desafios. A solidão das montanhas ainda era opressiva, e o vento frio das noites lembrava-o constantemente de sua perda. Mas, à medida que o tempo passava, ele começou a perceber algo essencial que o Senhor estava querendo lhe ensinar. A grande tragédia de sua vida não estava apenas na destruição de Sodoma e Gomorra, mas na transformação espiritual que Deus estava trabalhando dentro dele. Ele e suas filhas haviam sido tirados de uma cidade de imoralidade, mas, mais importante, estavam sendo tirados de um estilo de vida que não agradava a Deus. A fé de Ló, que por tanto tempo parecia vacilante, começava a se fortalecer. Ele entendia agora que a verdadeira transformação não ocorria através das circunstâncias externas, mas na obediência diária a Deus. Antes de escapar da destruição, o Senhor lhe havia dado instruções claras: fuja para os montes, para que não pereças. Essas palavras estavam se tornando mais significativas para Ló, pois ele finalmente compreendia que sua verdadeira fuga não era apenas da cidade, mas do pecado e da complacência com o mundo. O Senhor estava pedindo-lhe para fugir do que ele havia amado, para deixar para trás todas as coisas que o haviam seduzido e, assim, encontrar segurança apenas nele. Enquanto suas filhas continuavam a lutar com a dor de perder a mãe e tudo o que conheciam, Ló se via como o único exemplo vivo de fé em sua família. Ele sabia que Deus, ao poupá-lo, tinha um propósito maior.
Não poderia mais ser o homem que cedia aos prazeres e às promessas passageiras deste mundo. Era hora de renovar sua fé, de renovar sua confiança no Senhor. Ele não sabia exatamente qual seria o próximo passo, mas estava começando a entender que a fé não precisava de certezas claras sobre o futuro, apenas uma confiança absoluta em quem Deus é e no que Ele prometeu. Com isso em mente, Ló fez algo simples, mas profundamente significativo. Ele começou a orar. Orar não apenas por proteção e por uma vida mais tranquila, mas orar por direção. Ele sabia que a jornada ainda estava longe de terminar. Embora estivesse sendo ensinado a confiar em Deus, ainda havia a necessidade de uma verdadeira transformação interior. A tristeza pela perda de sua esposa, o peso de suas falhas passadas, tudo isso ainda o atormentava. Mas agora ele começava a perceber que cada oração, cada momento de entrega, era um passo mais perto de uma verdadeira cura espiritual. Em suas orações, Ló também intercedia por suas filhas. Elas, ainda tão jovens e marcadas pelo sofrimento, precisavam de esperança. Como pai, ele sabia que não poderia carregar todo o peso da transformação espiritual delas sozinho. Ele precisava guiá-las para o Senhor, como Abraão havia guiado sua família antes. Ló entendeu que a salvação não era apenas algo pessoal, mas algo para ser compartilhado e vivido em comunidade. Ele sabia que suas filhas precisavam aprender a ver além do sofrimento e da perda e enxergar a soberania de Deus sobre todas as coisas. O dia chegou em que, finalmente, as montanhas começaram a parecer menos distantes e mais como um lugar de refúgio. A jornada, embora solitária, não era mais sem propósito. Ló se levantava todas as manhãs com uma nova determinação. Ele sabia que sua obediência a Deus, apesar de todas as dificuldades, era a chave para sua verdadeira liberdade. A ideia de que, sem Deus, tudo o que ele tivesse conquistado seria destruído, havia se tornado uma verdade irrevogável em seu coração. Certo dia, enquanto caminhavam por um terreno mais plano, uma visão assustadora apareceu. De longe, o cheiro de enxofre queimado e a fumaça densa ainda pairavam no horizonte, uma lembrança eterna de que o juízo de Deus era real e implacável. Ló sentiu um calafrio. A cidade que um dia escolhera estava irreconhecível. O que ele pensava ser prosperidade era, na verdade, um caminho que levava à destruição. Mas algo dentro de Ló havia mudado. A cidade que ele amava não estava mais em seu coração. Ele olhava para aquele horizonte de ruínas e sentia uma tristeza profunda, mas também um alívio. A cidade que o havia seduzido com sua aparência agora estava destruída, e ele sabia que o juízo de Deus era justo. Ele também sabia que, por mais difícil que fosse, Deus o havia poupado para um propósito maior. No entanto, não foi só o juízo de Deus que Ló sentiu. Ele também sentia a presença do Senhor como nunca antes. Embora as montanhas ainda estivessem vazias, as palavras de Deus pareciam ecoar em seu espírito com mais clareza. Ele sentiu que o Senhor estava, de fato, com ele, não apenas como um observador distante, mas como um pai compassivo, guiando-o. Esse sentimento de presença divina era uma novidade para Ló. Ele compreendia agora que Deus, em sua misericórdia, não o havia deixado sozinho e que, mesmo na calamidade, ele estava com ele, disposto a lhe dar uma nova chance. Foi nesse momento que, pela primeira vez, Ló sentiu uma paz genuína. Ele não havia experimentado isso desde a destruição de Sodoma, quando sua vida parecia ter sido arrastada por um furacão de dor e perdas. Mas agora, ele sabia que Deus estava transformando aquele sofrimento em algo significativo. A paz que ele sentia não era a paz que o mundo oferece, mas a paz que vem de Deus, aquela que ultrapassa todo o entendimento. As filhas de Ló, embora ainda carregadas com o peso da tragédia, começaram a perceber a mudança em seu pai. Ele, que antes parecia perdido, agora estava diferente. Ele se levantava com uma confiança serena, e suas palavras, embora raras, agora eram palavras de esperança. Elas começaram a se abrir mais com ele, buscando consolo, e ele as guiava, não com promessas vazias, mas com a verdadeira esperança que vem da fé em Deus. O futuro ainda era incerto, mas algo dentro de Ló se estabilizava. Ele havia visto com seus próprios olhos a destruição de Sodoma, mas também havia experimentado a misericórdia de Deus. Ele sabia agora que a obediência a Deus, por mais difícil que fosse, era a única coisa que traria verdadeira liberdade e restauração. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Ló,
agora estabelecido nas montanhas com suas filhas, vivia uma rotina simples e silenciosa. Não havia mais as festas, os mercados e o movimento agitado de Sodoma. Tudo o que restava era o som do vento e o crepitar da fogueira à noite. O silêncio, que antes parecia um fardo insuportável, começava a se tornar um lugar de aprendizado e transformação. Ló, dia após dia, lembrava-se do momento em que os anjos o tomaram pela mão e o tiraram de Sodoma. Aquelas mãos celestiais não apenas salvaram sua vida física, mas também abriram uma porta para algo que ele nunca havia compreendido completamente: a necessidade de confiar inteiramente em Deus, e não em seus próprios olhos ou escolhas. Pela primeira vez, Ló entendia que o Senhor o havia poupado, não porque merecia, mas porque Deus tinha um propósito, mesmo em meio à destruição. Enquanto trabalhava para encontrar água, caçar e cuidar de suas filhas, Ló refletia sobre tudo o que perdera. A lembrança de sua esposa, transformada em estátua de sal por olhar para trás, ainda o atingia profundamente. Ela não conseguira se desapegar da vida em Sodoma, e isso havia custado tudo. Essa memória dolorosa o fazia reforçar todos os dias uma decisão silenciosa: nunca mais viver com o coração preso ao que Deus já julgou. As filhas de Ló, ainda marcadas pela dor, passaram a ver em seu pai uma força renovada. Antes, Ló parecia vacilante, dividido entre a prosperidade material e a fé em Deus. Agora, porém, ele se tornava um homem diferente, mais sóbrio, mais dependente do Senhor. Mesmo em um ambiente hostil e solitário, Ló começava a ensinar às suas filhas que a vida, mesmo em sua simplicidade, poderia ser vivida com propósito e fé. Mas o peso do passado ainda o seguia. Sempre que o vento soprava, trazendo o cheiro distante de cinzas e enxofre, todos se lembravam do que havia acontecido com Sodoma e Gomorra. A fumaça havia desaparecido, mas a memória daquelas cidades destruídas permanecia como uma cicatriz viva na mente deles. Era impossível esquecer que aquelas terras férteis, um dia tão atraentes aos olhos, haviam se tornado um vale de julgamento e desolação. Em uma noite estrelada, enquanto as filhas dormiam, Ló se ajoelhou ao lado da fogueira e orou. Suas palavras eram simples, mas carregadas de sinceridade. Senhor, Tu me salvaste, mesmo quando meu coração estava dividido. Mostra-me agora como viver de acordo com a Tua vontade. Ensina-me a guiar minhas filhas para longe do caminho que leva à destruição. Era uma oração que misturava arrependimento e esperança, dor e confiança. E naquele momento silencioso, olhando para o céu coberto de estrelas, o mesmo céu que um dia fora testemunha das promessas de Deus a Abraão, Ló sentiu algo diferente. Não era uma voz audível, nem uma visão extraordinária, mas uma paz que descia sobre sua alma. Era como se Deus, em sua misericórdia, estivesse lembrando-o de que, mesmo após todo o juízo e todas as perdas, ele ainda estava com ele. Ló percebeu que, embora tudo em sua vida tivesse mudado drasticamente, a presença de Deus era constante. Ele começava a entender que o Senhor não apenas o salvara da destruição física, mas também o estava guiando para uma vida transformada, onde a confiança não dependia de bens, cidades ou status, mas apenas de Deus. Ao amanhecer, Ló decidiu que não viveria mais olhando para trás. Ele não permitiria que o peso de Sodoma, nem a tragédia de sua esposa, definissem seu futuro. Ele tinha 2 filhas que precisavam aprender a confiar no Senhor, e ele mesmo precisava continuar a caminhar pela fé. As montanhas, que antes pareciam um exílio, começaram a parecer um refúgio. Não havia ouro, nem casas luxuosas, nem vida fácil, mas havia algo mais importante: a oportunidade de caminhar com Deus e reconstruir sua vida sobre um alicerce que não poderia ser abalado: a obediência e a fé. Naquela manhã, enquanto o sol surgia entre os montes, Ló respirou fundo e disse em silêncio: Senhor, se me deixaste viver, é porque tens um propósito, que a minha vida, daqui em diante, seja guiada apenas por Ti. E ao dizer isso, uma nova esperança brotou em seu coração, como uma luz surgindo após uma longa noite. O tempo passava, mas a jornada de Ló ainda estava longe de ser concluída. Cada dia nas montanhas, longe das riquezas e das tentações de Sodoma, parecia um teste. Embora a paisagem ao redor fosse dura e implacável, Ló começou a perceber algo profundo. A verdadeira abundância não estava nos bens materiais, mas na presença de Deus. Ele havia sido tirado da cidade condenada, mas agora entendia que a salvação de sua alma
exigia uma mudança muito mais profunda. Ló estava começando a compreender o que realmente significava viver pela fé. Com suas filhas ao seu lado, Ló estabeleceu uma rotina simples, mas agora suas orações se tornaram mais constantes e suas conversas com elas eram mais profundas. Ele as guiava na confiança em Deus, ensinando-as sobre a importância da obediência, da fé e do arrependimento. Mesmo com as cicatrizes de tudo o que haviam perdido, ele não queria que elas caíssem na mesma armadilha que ele havia caído em Sodoma. A confiança nas riquezas e na aparência do mundo. Durante as noites, Ló olhava para as estrelas e se lembrava das promessas feitas a Abraão. Deus havia prometido que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. E Ló, com um coração transformado, acreditava que, de algum modo, ainda haveria um futuro para ele e suas filhas. A despeito da desolação em que estavam, havia algo mais importante que os bens materiais. A promessa de que Deus jamais os deixaria, que ele ainda tinha um propósito para eles. No entanto, o tempo nas montanhas não era sem dificuldades. Embora Ló estivesse começando a se acostumar com a vida simples, ele ainda sentia o peso das perdas. A ausência de sua esposa era uma dor constante. Cada vez que ele olhava para suas filhas, lembrava-se de que elas também estavam marcadas por essa perda. Mas apesar disso, havia uma coisa que Ló tinha agora que antes não possuía: uma verdadeira dependência de Deus. Em uma noite silenciosa, enquanto sua família se recolhia para dormir, Ló ouviu uma voz no coração. Não era audível, mas claramente sentida. Ele sabia que era Deus falando com ele. O Senhor, em sua misericórdia, estava se revelando a Ló, não mais como um resgatador distante, mas como um pai presente. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. O que passou já passou. Agora é hora de confiar plenamente em mim, disse a voz suave e firme ao coração de Ló. Essa palavra de consolo e confiança foi como uma âncora para Ló. Ele sentiu que, apesar das tempestades que haviam abalado sua vida, ele estava finalmente na posição de descansar nas promessas de Deus. As dificuldades continuariam, mas a confiança que ele começava a ter em Deus agora era uma certeza inabalável. A obediência a Deus era a chave para sua verdadeira liberdade. Ló sabia que, se ele continuasse a buscar a direção do Senhor, não importaria o que o futuro reservava. Ele estaria seguro em suas mãos. Mas a vida ainda estava longe de ser fácil. Ló, em sua solidão e com o peso da responsabilidade de cuidar de suas filhas, sabia que, sem Deus, ele não conseguiria ir mais longe. Durante os meses seguintes, a luta interior não diminuiu, mas a presença de Deus foi se tornando mais evidente. Ele não podia mais olhar para trás, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Ele sabia que tudo o que restava para ele e suas filhas era o futuro em Deus. Com o passar dos dias, Ló começou a sentir um tipo de paz, uma paz que não vinha das circunstâncias externas, mas da certeza de que ele estava no centro da vontade de Deus. Ele ainda carregava as cicatrizes da tragédia, mas em sua caminhada diária com Deus, ele percebia que a cura não vinha da mudança da situação, mas da transformação interior. Deus estava fazendo uma obra nova em seu coração, e ele começava a perceber que isso era mais valioso do que qualquer coisa que ele tivesse perdido. Quando Ló finalmente olhou para suas filhas, ele viu algo mais em seus olhos. Elas estavam começando a entender em seus próprios corações que a verdadeira segurança não vinha das riquezas ou da antiga vida em Sodoma, mas de confiar em Deus, mesmo quando o caminho parecia difícil. Embora a dor ainda estivesse presente, a esperança estava crescendo novamente. Uma noite, enquanto todos se reuniam para orar, Ló olhou para o céu estrelado e, com uma paz recém-descoberta, orou com gratidão. Senhor, obrigado por me trazer até aqui. Não mereço tua misericórdia, mas confio que, assim como prometeste a Abraão, tu também cumprirás tuas promessas em minha vida e na vida de minhas filhas. Eu não olharei mais para trás, Senhor, somente para ti. Ele sabia que essa decisão de não olhar para trás não era apenas sobre geografia, mas sobre um compromisso espiritual com o Senhor. Ló agora entendia que sua jornada ainda estava apenas começando. A destruição de Sodoma havia sido um capítulo final para muitos, mas para ele estava se tornando o começo de uma nova vida, fundamentada em uma fé verdadeira e inabalável. O amanhecer trazia uma luz suave sobre as montanhas, e Ló se levantou mais uma vez, como fazia todos os dias,
mas com uma nova perspectiva. Ele sentia uma paz interna que não viera das circunstâncias, mas da confiança inabalável em Deus. Seu coração, antes dividido e frágil, agora estava sendo moldado pela sabedoria que vinha da experiência com o Senhor. A destruição de Sodoma, a perda de sua esposa, o sofrimento e as provações haviam sido duras, mas também o haviam ensinado algo profundo sobre a misericórdia de Deus. Ló, com suas filhas ao seu lado, já não olhava para trás. O passado não tinha mais o poder de controlá-lo. Ele entendia agora que, mesmo no juízo divino, havia misericórdia. Deus não apenas o havia poupado da destruição, mas também o estava guiando para um futuro diferente. Ele não viveria mais com os olhos voltados para o que perdera, mas com o coração aberto para o que Deus ainda tinha para ele e suas filhas. Enquanto caminhava com elas, Ló refletia sobre as palavras de Abraão, seu tio, que, em sua intercessão, havia confiado plenamente na justiça e misericórdia de Deus. Agora, Ló entendia que a verdadeira fé não era sobre evitar o sofrimento ou os juízos de Deus, mas sobre confiar que Ele é bom e fiel, independentemente das circunstâncias. Mesmo no deserto da perda e da dor, Deus estava com ele, guiando-o, provendo-lhe o que ele realmente precisava. Suas filhas, que antes estavam perdidas na tristeza e na falta de direção, agora começavam a viver com mais esperança. Elas viam a transformação no coração de seu pai e entendiam que, ao longo da caminhada, Deus as havia mantido com vida por um propósito. Mesmo após a morte de sua mãe e a destruição de sua casa, elas começaram a perceber que a verdadeira casa era a presença de Deus. Elas aprenderam com seu pai que a prosperidade verdadeira não era encontrada em riquezas ou conforto terreno, mas na obediência e na confiança plena em Deus. A fé de Ló, que antes parecia vacilante e dividida, agora estava sólida. Ele sabia que o Senhor o havia guiado através do juízo, mas agora estava aprendendo a viver pela graça. Ele sabia que a verdadeira vida não estava nas cidades, nas terras férteis, ou nas coisas materiais, mas naqueles momentos de intimidade com Deus, quando ele falava aos corações quebrantados e oferecia perdão e restauração. Ló agora compreendia que, por mais que a tragédia tivesse marcado sua vida, a misericórdia de Deus prevalecia. Ele sabia que a salvação de sua alma não vinha de suas próprias forças, mas da graça imerecida de Deus. Ele não merecia ser poupado, mas Deus, em sua infinita bondade, o resgatara. E essa verdade, mais do que qualquer outra, se tornara o fundamento de sua nova vida. Em uma tarde tranquila, enquanto observava o horizonte, Ló se ajoelhou e orou novamente. Agora suas orações eram de gratidão. Ele não pedia mais para ser salvo do sofrimento ou da dor, mas pedia para continuar aprendendo a viver conforme a vontade de Deus. Ele sabia que ainda haveria desafios, que a jornada não seria fácil, mas, com Deus ao seu lado, ele já não temia o que viria. Ele estava pronto para viver de acordo com a verdade que o Senhor havia revelado a ele. Senhor, obrigado por me resgatar da destruição e por me dar uma nova chance. Mesmo quando tudo parecia perdido, tu me encontraste. Que minha vida e a vida de minhas filhas seja uma oferta de gratidão e obediência a ti. Não olharemos mais para trás, Senhor. Só queremos seguir teu caminho em fé e confiança. Naquele momento, Ló sentiu a presença de Deus de uma forma mais clara do que nunca. A jornada de transformação estava completa. Ele havia sido tirado das ruínas de uma cidade corrompida e agora estava sendo guiado para uma nova vida. Uma vida fundamentada em fé, obediência e confiança em Deus. E assim Ló e suas filhas continuaram sua jornada, não mais em busca das riquezas do mundo, mas na busca constante pela presença de Deus, sabendo que Ele havia transformado a tragédia de sua vida em uma história de misericórdia e redenção. O Senhor o havia salvado, não apenas da destruição física, mas da morte espiritual, e essa salvação era mais preciosa do que qualquer outra coisa. A história de Ló, um homem que um dia havia escolhido a prosperidade aparente de Sodoma, mas que depois foi salvo pela misericórdia de Deus, agora se tornava um testemunho vivo de que mesmo nas maiores perdas, Deus ainda tem um propósito. E com ele, é possível sempre recomeçar, por mais impossível que isso pareça. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.